Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa da circuncisão de nosso Senhor. Coincide com a mudança do ano civil, mas sei que pelas olheiras de muitos que comemoraram um ano a mais, um ano a menos, ótimo, nada contra, desde que não tenham perdido as medidas da temperança, as estribeiras aí, Deus sabe, Deus viu e julgará. Mas a festa que celebramos, religiosamente falando, é a circuncisão de Nosso Senhor. Nosso Senhor quis, vai dizer São Paulo, cumprir a lei, toda a lei, para nos livrar do jugo da lei. Palavras de São Paulo. Livrar, jugo. A lei de Moisés foi dada por Deus, é verdade, e Nosso Senhor quis cumprir absolutamente com toda a lei para nos livrar, porque era um jugo de uma instituição que Deus fundou e Deus destruiu. O Antigo Testamento, por causa da infidelidade daquela gente, hoje os seus descendentes, os hebreus. Então, senhores, vamos considerar a questão da fidelidade para que tenhamos um novo ano decente, melhor do que o que foi sepultado algumas horas atrás, e para que possamos perseverar como consequência necessária no santo serviço de Deus. Israel se separou de Deus. A primeira infidelidade, ela é intelectual. Deus dizia uma coisa e eles queriam entender outra. Por isso é muito interessante, importante, oportuno ler o Antigo Testamento, aquela parte em que eles saem do Egito, do jugo, e que vão passar 40 anos infernizando Moisés. E vão falar como? Não, mas quando estávamos na escravidão do Egito, tínhamos cebolas, tínhamos carne. Aí não vai chover cebolas, mas carne sim. Tínhamos pão, maná. E vão reclamar de queixas, mas de coisas vis, porque é melhor não ter pão ou carne do que estar abaixo o jugo idolátrico do faraó. Então é uma perversidade intelectual. Normalmente, quando nos separamos de Deus, começa aí a nossa infidelidade. Temos duas pretensões, ou de entender absolutamente o que Deus sabe, isso só no céu, senhores. Se alguém tem essa pretensão, liberte-se dela agora. No céu vamos entender absolutamente pelo Lumen Fidem, Glória, Lumen Glória, tudo o que Deus quis. E a outra é que a nossa vontade, custe o que custar, seja assinada pelas mãos de Deus Nosso Senhor. Então nós queremos que Deus queira o que nós queremos. E foi exatamente o que Israel fez com Deus. Então eles passaram 40 anos, Deus correspondeu às queixas, dando tudo o que eles reclamavam. Agora Nosso Senhor, Ele não permitiu que quem duvidasse da sua palavra entrasse na terra prometida. Assim que ele fez com que 40 anos, se eles olharem o mapa, entre Egito e Terra Santa, não é grande a distância. Mas eles caminharam ali para morrer, para que nenhum daqueles que duvidaram de Deus pisasse na terra prometida.
E o mais assustador que o pastor que os guiou até lá, Moisés, por duvidar da palavra de Deus, no momento da água, de bater na pedra para jorrar água, Deus disse: bata uma só vez. Moisés bateu duas. E por causa disso, Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Vamos tirar a terra prometida, Canaã, e vamos colocar o céu. Exatamente isso. Nós, às vezes, almejamos viver muitos anos, hein? E é uma outra falácia, porque pode ser que os muitos anos que vamos viver, 80, 90 ou 100, é como os israelitas no deserto. Vamos zanzar, zanzar e fenecer para não entrar na terra prometida. Então, senhores, temos que ter, para se salvar, uma adesão à palavra de Deus. Deus disse, e Deus não volta atrás e não muda de palavra. Nunca. Assim que em Deus o dito está, e assim será por toda a eternidade. Entre nós católicos falta esse conhecimento, e eu não me refiro à Bíblia somente. Ela também, mas é a doutrina. Porque muitas vezes temos pensamentos que não correspondem nem com o que a igreja diz e com o que Deus diz também, porque há uma sintonia perfeita entre o pensamento de Deus e da sua Santa Igreja. E na nossa ignorância nós queremos que seja de tal forma e não é. Por isso, entre nós católicos, existem muitas coisas estranhas. Superstições, rezas extravagantes. É estranho isso. Em todo caso, condenado pela igreja, ou ainda não condenado, que até a igreja desconhece certas coisas, e o brasileiro piora as coisas. Certas práticas e certas ritualísticas que vamos fazendo, e vamos, por que isso? Pela ignorância. Quando a ignorância quer atuar, ela faz, ela cria, ela inventa, ela se singulariza e ela se distancia de modo tal que não corresponde com a verdade. Isso é muito comum entre os católicos. Eu não vou dizer entre os modernistas, hein, porque são muito ignorantes, mas entre nós também. Porque há, senhores, uma grande ignorância da doutrina também entre nós. Nós sabemos o que é o modernismo, Vaticano II, e paramos por aí, ficamos apertando essas duas teclas, e a nossa doutrina é muito mais vasta do que o Vaticano II, conhecer o que ele foi, o que ele fez, e o modernismo, que, bom, são dois, um causa do outro, e não é isso que consiste a vida tradicional. Nós temos o catecismo para conhecer a vida de santos, vamos morrer, e o que chegar no céu vai passar muito tempo conversando com todos eles para saber a vida, e vamos levar uma boa parte da eternidade para saber a vida de todo mundo do céu. Então, nessa terra não há livros que sejam suficientes para que quem muito viver possa ler a vida de todos os santos. Não, morrerá sem ter lido a vida da terça parte deles. Então, a ignorância. Aí ficamos zanzando, dando voltas, sem rumo. E aí o tempo passa, mais um ano, ou a menos ou a mais, depende de como considerarmos, e vamos ali ficando cada vez mais ignorantes, mais tíbios e cada vez mais distantes do céu. Então, ter cuidado com esse distanciamento intelectual de Deus. E nosso Senhor, do jeito que ele fez com Moisés, ele fará com qualquer outro que se comportar como ele. Se duvidar da sua palavra, não entrará na terra prometida. E Deus não nos prometeu Canaã. Deus nos prometeu o céu. Nossa terra prometida transcende a um pequeno território, hoje infeliz, que é quase a antessala do inferno. O segundo distanciamento de Deus, para corrigirmos aí, para não ter um ano a mais para ser aí purgado no purgatório. O distanciamento da nossa vontade. Há uma sintonia entre o intelecto e a vontade.
São Tomás vai mostrar que, de certo modo, a vontade impera sobre o intelecto e, de certo modo, o intelecto sobre a vontade. Mas não vamos entrar na aula de filosofia. Vamos ficar só com esta observação. Se o meu intelecto está distanciado de Deus, porque intelecto, a inteligência busca a verdade suprema é Deus, logo a minha vontade, que deve buscar o bem, com B maiúsculo, que é Deus, também vai se distanciar dele. Então, muitas vezes, essa falta de vontade para as coisas de Deus, que nós chamamos de impiedade, de falta de devoção, é porque falta o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus gera amor a Deus, que São Tomás vai chamar de devoção. É uma disposição da vontade de servir a Deus, nosso Senhor. E nós vemos, eu vou falar do que me toca, a falta, um arrefecer da devoção, e um sinal disso, a meu ver, é quando nós não fazemos ação de graças. Porque, olha, entre rosários, novenas, peregrinações e qualquer outra obra muito piedosa, nenhuma delas, com todo respeito a cada uma, pode chegar aos pés de uma comunhão. Porque no rosário nós falamos com Deus e sua Mãe Santíssima. Nas nossas peregrinações vamos ver as imagens milagrosas. Agora, numa comunhão, é Deus que entra dentro de nós e comemos seu corpo, sangue, alma e divindade. Não pode ser que, tendo essa presença tal e peculiar e especialíssima de Nosso Senhor, que depois da missa, ite missa est, deu graças, e a nossa vida siga como se nada tivesse acontecido. Eu não duvido da fé de nenhum dos senhores. Creio que os senhores creem. Mas que a devoção anda mal, muito mal. Isso vai fazer com que mova o padre ter um infarto também, mas isso não é o problema. É que a nossa alma vai se distanciando de Deus, porque diante de um incêndio, estar com frio é um problema gravíssimo. É assustador estar no incêndio do amor a Deus e estou tremendo de frio. Isso não é, senhores, sanidade espiritual nenhuma. É crônico, é grave, e isso é de se temer mais do que um câncer ou qualquer outra coisa. Então vamos olhar para os nossos anos atrás que vivemos, cada um com a sua idade. Então vamos olhar agora, temos que romper com essa ignorância das coisas de Deus e com essa vontadezinha bem vagabundinha de servir a Deus Nosso Senhor. Porque, por outro lado, enquanto ela está ali bem delinquente para servir a Deus, o diabo e o mundo vampirizam a nossa vontade. Que a noite de hoje é a prova disso. Todos nós estávamos muito bem, entre bebidas e comidas, risos e muitas cantorias, e ninguém fez, os olhos não pesaram, porque tudo era muito agradável. Se fosse uma vigília diante do Santíssimo Sacramento, estaríamos como São Pedro e São Tiago e São João no Jardim das Oliveiras. Olhos pesados, a cochilar, entediados, porque a vontade está doente e não busca o bem que é Deus. Deveríamos ter muito maior prazer, sem condenar as festas, pelo amor de Deus, hein? Vamos comemorar um ano a mais, um a menos, mas eu não posso estar mais feliz com isso do que estar com meu Deus. Se não, senhores, o céu para nós é uma chatice. No céu nós vamos adorar a Deus, uma eternidade com Deus. E se nesta terra Deus entre nós já é tedioso, então se assim correspondemos a essa vontade que não vê a Deus e goza e se alegra, então o nosso céu será, sim, a boca do leão cruel do inferno. Então temos que nos corrigir disso. Não estou dizendo que vamos estar com a mesma disposição. Não pode ser a mesma, deve ser maior.
de estar com Deus do que de estar numa festa ou qualquer companhia, por agradável que seja, que for, porque Deus é o mais agradável que qualquer mortal, mais educado, mais agradável que possa existir nessa terra. E foi esse o problema de Israel. Preferiram fundir um bezerro de ouro com as joias das mulheres e dançarem muito bem do que esperar Moisés descer de uma montanha 40 dias de espera. E as nossas missas, bom, foi quase 40 dias sem? Quase. Mas não podemos fundir bezerro de ouro por causa de 40 dias. É trair a Deus. E a consequência, não entrar na terra prometida. Talvez seja essa a explicação que ficamos batendo a cabeça por todos os cantos deste mundo, onde andamos, tropeçamos e vamos ali para um lado para o outro. Estamos como Israel no deserto. Então temos que converter nossa inteligência a Deus e nossa vontade a Deus. E um terceiro conselho para ter um alvo céu e um ano decente, decente que corresponda à dignidade de um católico. Limpar os nossos corações. Às vezes nós carregamos uma carga de um monte de coisa ruim, de mágoas e ódios, de anos, inclusive traumas de infância e tudo isso. Com o coração cheio de coisas ruins, a minha inteligência não vai funcionar muito bem, e a minha vontade, como que eu vou colocar o bem quando o mal já está ocupando, ou a dor está ocupando o meu interior? E sabemos que também um dos problemas de Israel era isso. Eles eram duros para se arrepender dos seus males. E quando diziam Senhor, 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 era Senhor, Senhor, Senhor. Quando viam serpentes comendo, Araão aplacando com seu incenso aí, e depois volta aos pecados, blasfêmias e queixas. Porque o seu coração estava ocupado pelo mal e não tinha espaço para o bem. Nós católicos, que principalmente na tradição, tendemos a este rancor. Primeiro que cada um que viveu o modernismo tem tantos anos lá de engano e gera um pouco ou bastante de ódio ou raiva, ou mágoa ou rancor, seja o que for, péssimo. E vivemos aquele amargo, aquela coisa e tudo isso, às vezes que fomos enganados com péssimas confissões, péssimos conselhos, tudo só cilada, cilada, cilada. E então, às vezes, o catolicismo está no coração, numa alma, que está ali amargurada. E o católico amargo, amargurado. E isso tampouco é do agrado de Deus Nosso Senhor. Porque nós não vemos Nosso Senhor amargo em nenhum momento da sua vida. Então o católico está proibido de ter isso, a sua fé misturada com essa conduta azeda ou amarga do seu coração. Então limpar também. Aí se chama confissão bem feita, perdoar os inimigos e fazer bem aos que nos perseguem. São os conselhos do bom Jesus. Então, senhores, isso que eu tenho a lhes dizer, e que Deus nos ajude para que possamos nos ver cada mês deste ano, se for da sua vontade, mas levemos a prática para não imitar Israel e ter a mesma consequência deles, de não entrarem na terra prometida. Então peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, tenhamos uma devoção sincera e peçamos aí nas dificuldades intelectuais de buscar a doutrina do coração, da alma, da vontade de amar a Nossa Senhora. Peçamos a ela. Vamos direcionar nossos rosários a isso. Direcionamos a tantas coisas e as mais importantes não nos direcionamos. Aqueles inimigos, aqueles que nos perseguiram, aquele padre que um dia apareceu na nossa vida e fez um inferno, péssimos conselhos, confissões lamentáveis. Vamos deixar aos pés de Jesus, nosso Senhor. Talvez por terem nos judiado, estamos aqui hoje. Assim que sem querer fizeram bem, porque Deus tira bem de males.
E como disse São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Precisamos passar pelo aquele catolicismo falso, adulterado, para vislumbrar um catolicismo verdadeiro. Assim que resolver todas essas coisas, e temos o mês de janeiro, para não prolongar a fevereiro, junho, julho, novembro, dezembro, e seguir ano tras ano aí só no começo e nunca terminar, nunca concluir, e a morte nos ceifa e vamos chegar diante de Deus de mãos vazias. Isso é assustador. Então vamos aí pedir a Nosso Senhor essa graça. Por isso o mês de janeiro está dedicado ao Santíssimo Nome de Jesus. Neste ano será a festa do seu Santíssimo Nome, o 5 de janeiro, que é a festa do Menino Jesus de Praga, do qual recomendo que todos os senhores, recomendo quem não fizer não peca, mas também não terá graça. Mas é uma obra de superrogação. Rezem a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Porque é o nome, bom, esse é o sermão do domingo, é o nome que nos purifica dessas coisas. É o nome que ilumina nosso intelecto, causa esse gozo à nossa vontade, esse prazer de estar com Deus. Por isso o nome é Salvador mesmo, porque ele nos salva de todos os enganos intelectuais, nos dá vontade e de qualquer outra cilada externa do diabo, de qualquer outro. Então pensamos em cada dia, a começar por este dia, invocando o Santíssimo Nome de Jesus pela sua ladainha, que comece a nos purgar para que não sejamos como Israel errante no deserto. Que Nossa Senhora interceda por nós, os santos todos intercedam por nós, e peçamos então insistentemente esta graça ao bom Deus para termos um ano decente, digno de um católico. E só uma observação e concluo com isso, é o jubileu, o ano jubilar, a cada 25 anos a igreja tem o seu jubileu. Para nós, a nossa vida segue igual. Vamos esperar um dia que São Pedro se digne, se for da vontade de Deus, de colocar um sucessor com plena fé católica, e aí vamos sim, um dia, nos beneficiar desse jubileu. Se eu não ver, algum dos senhores ou dos seus verão, e se isso não acontecer, o céu não fica fechado por causa destas práticas, fica muito mais escancaradas as portas do paraíso, quando temos as indulgências de fato vindas de homens que têm a plenitude do catolicismo, a começar quando se fala de um papa. Então a nossa vida segue igual, as indulgências tem no rosário, nas orações pós-comunhão, então não temos nenhuma união, nem de perto, nem de longe, nem virtual, com este ano que vai ser ao supra-sumo do modernismo, do ecumenismo, de mazelas e de demais horrores que são contrários à nossa fé. E também coincide este ano a festa do concílio, se não me falhar a memória, de Nicéia, e aí já tem Roma com conversas com Constantinopla cismática e herética para comemorarem juntos. Então vira um ano jubilar com comemorações de um concílio importantíssimo da nossa fé, e aí vai se fundir tudo em indigências e não indulgências. Então, se os senhores querem enriquecer suas almas com indulgências, rosários e várias práticas que têm indulgência durante o ano inteiro. Então, bom, senhores, esse é o conselho, o sermão, o aviso, e que Deus tenha piedade de todos nós, e mãos a obras e os joelhos no chão, quando a obra parecer pesada, ajoelhado tudo se resolve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.